A paz do Senhor Jesus, irmãos. O ser humano, ele tem uma natureza dupla. Nós temos uma parte que é espiritual e nós temos uma parte que é matéria. A parte espiritual, ela vem pela presença do Espírito, vindo da parte de Deus dentro do homem. E a parte biológica, matéria, é aquela que nós herdamos do papai, da mamãe, né, que é o DNA que vem desde Adão e Eva. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses 5:23. Mas tem outras passagens que falam da composição do corpo humano. E o mesmo Espírito de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando que o homem tem corpo, alma e espírito. Haverá ressurreição, é um fato que quase todas as igrejas são unânimes, quase todos os cristãos creem na ressurreição. Muitos defendem que a própria carne física seria ressuscitada. Se assim fosse, quem aqui era cego, aleijado, manco, né, com alguma deficiência, e elas podem ser as mais diversas possíveis no corpo, quando ressuscitasse ele iria receber esse mesmo corpo, cheio dessas deficiências. Veríamos nisso que não seria uma coisa desejável, porque a pessoa estaria atrelada eternamente a um corpo, ao seu corpo que era deficiente. Só nisso nós vemos que há de ser um outro corpo e não o próprio corpo, porque ele pode morrer novo, pode morrer velho. Imagina uma criancinha, o espírito dele vai receber um corpo de criança na eternidade. Imagina um velhinho já caindo depois dos 100 anos, todo enfraquecido, desfigurado pelos anos de vida. Alguns alegam que a ressurreição será do próprio corpo físico, e eles alegam isso porque Jesus ressuscitou em carne e osso, como ele mesmo disse. Discordamos desse entendimento porque Jesus era humano, mas ele tem muitas outras características que não é aplicável a qualquer ser humano. Por exemplo, ninguém nasceu de uma virgem, né? Não se tem notícia disso. Não tem notícia também que alguém teria morrido e ressuscitado ao terceiro dia. À semelhança de Jesus, alguém teria andado sobre as águas, que alguém teria um morto sumia e aparecia em lugares fechados, como era o caso de Jesus, mesmo depois de ressuscitado em carne e osso. Então, só por aí dá para a gente ver que não dá para a gente igualar tudo com relação a Jesus e com relação ao ser humano. Não estou discordando aqui que Jesus veio em carne. Ele, de fato, veio em carne e ele ressuscitou nesta carne e osso. Mas esse corpo de carne não foi levado para o céu. Não podemos nivelar o Senhor da vida, o eterno Criador de todas as coisas, como meros seres mortais. As criaturas terrenas estão sujeitas ao tempo, à deterioração. Jesus também, outra diferença, é que o corpo dele não viu corrupção, não apodreceu, não virou pó. Enquanto o ser humano, quando morre, rapidamente começa a decompor e na sequência vai virar, com o correr do tempo, virará pó da terra. Somos semelhantes ao Criador. Deus nos fez semelhante a Ele. Jesus, quando veio, ele nasceu semelhante aos filhos do homem, mas semelhante não é ser igual. Semelhança é ter aparência, ter alguma coisa que é aplicável, mas não é tudo que é aplicável. Porque senão nós teríamos Deus. Deus teria criado outro Deus. Jesus teria todos e quaisquer comportamento, atividade que um ser humano comum tem. E ele tinha muitas coisas diferentes do ser humano. Eles alegam que o homem ressuscitará o mesmo corpo porque Jesus de carne e osso que foi pregado na cruz. Mas nem tudo que é aplicável a Jesus pode ser aplicado aos seres humanos comuns. Jesus era humano? Era. Jesus viveu na terra como homem? Sim. Mas Jesus teve uma origem diferente, nasceu de uma virgem, com concepção sem participação masculina. Foi o Espírito Santo e Maria que são os pais do corpo de Jesus que viveu aqui na terra. Jesus também, ele é diferente não só na concepção, mas também na morte. Na morte, ele ressuscitou em carne e osso, ele é a primícia dos ressuscitados, é o primeiro que ressuscitou em carne e osso, e que não vai mais morrer, é o primeiro, né? Por isso que ele é o primogênito dos que ressuscitam, mas ele não levou esse corpo para o céu. É engano achar que no céu tem carne, que no céu tem osso. Deus é Espírito, Jesus é um com Deus, e ele disse, eu e o Pai somos um. Então, se Deus é Espírito e ele e o Pai é um, então Jesus
E Deus não tem carne, não tem corpo humano. Essa matéria humana de Jesus, ela deixou de existir quando ele subiu ao céu. Não podemos nivelar tudo o que aconteceu com Jesus com os seres humanos comuns. Nós estamos sujeitos a muitas coisas que Jesus não estava sujeito. Por exemplo, nós estamos sujeitos ao tempo. Ele é o criador do tempo. Nós deterioramos como morrendo. Ele não viu corrupção, não deteriorou, não apodreceu. Lembramos-nos que ser semelhante é ser parecido, não é ser igual. Então nós temos semelhança, mas não somos igual a Deus. Jesus foi feito semelhante ao homem, como diz a palavra, semelhante aos filhos do homem, né? Se esvaziou de si mesmo, sua glória, seu poder, e viveu aqui na terra como homem, mas ele era semelhante ao homem, ele não era igual ao homem, ele não era um homem igual em tudo, sem nenhuma diferença. Ele tinha diferença no nascer, teve diferença no nascer e teve diferença também ao ressuscitar. Porque nós ressuscitaremos não no mesmo corpo. Se nós ressuscitarmos no mesmo corpo, como foi o caso de Lázaro, como foi o caso de Dorca, que a Bíblia cita, como foi o caso da Sunamita, lá no Velho Testamento, aquele homem que foi jogado na catatumba de Eliseu, que bateu nos ossos de Eliseu e reviveu, todos esses foram ressuscitados no mesmo corpo e vieram a morrer. Ninguém encontra nenhum desses por aí vivo ainda. Tabita também é outro exemplo, Jesus ressuscitou aquela menina, Tabita, no mesmo corpo, só que era um corpo corruptível ainda e vieram a morrer depois. Jesus não, ele ressuscitou no corpo de carne e osso, mas o seu corpo subiu, foi transformado, foi ressuscitado, viveu aqui para cumprir o seu ministério. E outra coisa, Jesus veio em carne e osso porque ele precisava morrer aqui como homem, para derramar sangue. Se ele viesse como Deus, simplesmente se esvaziar da sua glória, ele não teria como morrer, porque Deus não morre. A parte de Jesus que morreu é a parte biológica que ele recebeu de Maria. Essa foi a que morreu. Jesus é, em muitas coisas, diferente de nós. Não somos totalmente iguais ao Criador. A Bíblia ensina que carne e sangue não podem entrar no reino do céu, não pode entrar no reino de Deus. Então, como é que o Senhor iria ressuscitar carne e sangue se ela não pode entrar no reino de Deus? Se ela não vai entrar no reino do céu. Quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente. Mas Deus dá-lhe corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Assim também na ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, seu corpo natural, o corpo físico, biológico, e ressuscitará um outro corpo, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará-se em vigor. Semeia-se corpo natural, corpo biológico, que veio de papai e mamãe, e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Aqui claramente a palavra resume essa questão. A ressurreição é num corpo espiritual. Não é o mesmo corpo. Usa-se uma semelhança. Planta-se qualquer semente, nasce uma árvore diferente, né? Com raiz naquela semente. Só que o homem foi semeado, o corpo humano foi enterrado, ressuscitará um outro corpo, um corpo espiritual. E esse corpo espiritual não tem natureza biológica. Esse corpo espiritual é uma casa. O corpo humano terreno é uma casa, a morada do nosso espírito. O corpo espiritual que nós receberemos é a casa que está lá no céu, que Deus vai nos revestir dessa nova casa. É isso que a Bíblia mostra. Pelos versículos assim, ficamos sabendo que não existirá ressurreição de corpo físico natural e não existirá corpo material no reino de Deus, no reino vindouro. Corpo é matéria finita, terrena, e é algo que é somente dessa terra. Corpo apodrece, corpo decompõe, corpo ele deixará de existir com a morte. Se Jesus ressuscitasse a gente no próprio corpo físico, como foi o caso de Lázaro, iria morrer de novo. No curso natural, o corpo morto é lançado na sepultura para decomposição e retorno à terra de onde veio. Em Eclesiastes 9, 5 e 10 está falando que a sepultura é o caminho natural que o homem recebe depois que morre. Concluindo, irmãos, temos aqui a dizer o seguinte, que o destino do corpo humano, literal, natural, é a decomposição, é tornar em pó. Corpo e alma são biológicos, eles
perecem, eles acabam como tudo que é dessa terra, um dia terá fim. O que sobra, que volta para Deus, é o espírito. O destino do corpo não é uma ressurreição para ir morar no céu. O destino do corpo é ser transformado novamente na matéria de qual foi constituído, que é a terra. O que vai para Deus é o Espírito, o que ressuscitará é o Espírito em um novo corpo, dado por Deus, vindo do céu, não feito por mão humana. Jesus no céu nunca teve corpo e carne. E também não há de imaginar que depois da passagem dele aqui pela terra, ele vai para o céu levando um pedaço de corpo e carne, um corpo material, porque ele é Espírito. E ele mesmo pediu: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele voltou a ter a glória que ele tinha. Ele não foi para lá com uma glória diferente, com algo diferente, que é o corpo humano que ele recebeu aqui na Terra. Tem corpo material, você não tem, não está no Espírito. Se você está no Espírito, não pode ter um lado material. O único momento em que o homem teve duas naturezas é quando ele está na Terra. E o único momento que Jesus teve duas naturezas, uma terrena e uma espiritual, foi quando ele viveu aqui na Terra. Passado esse momento de terra, não há por que levar a terra para o céu. O corpo que está lá no céu será um corpo, estará no céu, será um corpo sem o lado material. Será um corpo, como diz Paulo, espiritual. A paz do Senhor Jesus.